As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h03. Estamos começando cedo hoje o Vida News. Hoje é quinta-feira, 23 de maio de 2013. Hoje é dia da Juventude Constitucionalista. É também aniversário de 2 deputados federais. Eu vou registrar aqui: Osmar Serralho, do PMDB, e Rubens Bueno, do PPS. Boa tarde, Léo. Olá, Lu, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Você começou hoje com uma cara o programa que eu fiquei olhando pra você assustada. O que tá vendo com esse homem? Não, que é dia do que, juvenil, hein? Da Juventude Constitucionalista. Poxa vida. Nome Parabéns. Bonito, hein? O que Nome faz? bonito. Me conta o que faz, peraí, o que faz a Juventude Constitucionalista para ter um dia especial assim? Olha, já deve ter feito parte da Constituição do Brasil. Ponto. Foi uma juventude velha já, então. Hoje já não é mais tão juventude são assim. São os vovôs constitucionalistas, então. Isso então mesmo, tem que mudar Léo, um dia. Isso tá mesmo. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Gostou Tudo da ótimo. observação do Léo? Foi Os muito vovôs É constitucionalistas? interessante isso, que hoje em dia são os netos desses antigos, então, que são agora Essa agraciados com o juventude, dia, né? Que eles veem que tem esse dia, eles devem estar todos felizes, que é um dia importantíssimo, né? Com toda certeza, um dia importante pro Brasil. Isso. Sem dúvida nenhuma. Sem esse dia não existe Brasil. 3h03. E nós já estamos no ar. Vamos agora às manchetes do dia. Manchetes do dia. E vamos começar pela manchete aqui de Curitiba. Amanda Laines. Policiais civis detiveram 29 suspeitos de tráfico de drogas na região oeste do estado, na manhã desta quinta-feira, em mais uma etapa da Operação Liberdade. Operação Liberdade, que coloca muita gente atrás das grades. Vamos agora até Brasília, Ricardo Viula. A maior parte das obras de saneamento básico previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, estão paralisadas, atrasadas ou ainda não foram iniciadas. Infelizmente, porque afinal de contas, quando foi criado o PAC no governo Luiz Inácio Lula da Silva, salva de palmas, todo mundo disse que maravilhoso, nós teremos aí um programa de aceleração de crescimento, os municípios vão crescer, infraestrutura para todo lado, saneamento para todo lado, e até hoje os recursos muitas vezes não chegaram até os municípios e as obras nem foram feitas. Agora o destaque de Rogério Ataíde. Pois é, Luciano, não tive como escapar. Ontem foi uma notícia dos canibais, né? Hoje vai ser mais leve o negócio, Luciana. As baratas que saem caras, Luciana. É barata do inseto mesmo. Um criador de insetos se anima com a sugestão da ONU, olha aí, hein? Sugestão da ONU, para que eles sejam usados no combate à fome no mundo. E o Ciro me perguntava aqui, existe o Dia da Barata? Não, nacional não tem o Dia da Barata, pelo menos eu ainda não achei. Estou aqui no Google e não achei o Dia da Barata nacional. Nem da barata mas refogada? Tem Dia de Barata Fumante. Barata por fumante? Exemplo, exatamente. Barata na manteiga, não tem? Tem também o dia da gasolina barata também, mas Tem. a barata não tem. A barata, o Dia da Barata mesmo. Quando é que é? Não estou vendo. Em São Paulo, achei aqui em São Paulo tem o Dia da Barata. Tem em algum lugar, ao menos. Nacional não tem. Municipal, os vereadores estão fazendo seu Não, trabalho. agora os senadores lá, vão ver olha essa só que notícia do beleza. Rogério Taída e vão pensar no caso agora. Fiquei Não, curioso. até porque é uma pesquisa, né, que está mostrando Pela que a ONU, barata é importante, pode ser inclusive para alimentação. Que É no beleza. Brasil esse dia da gasolina barata que você falou no aí? Brasil, deve ser Quando que também acontece isso? Dia agora. 29, 30 de fevereiro? Talvez seja isso, Deve né? ser esse dia. Essa é boa, viu? Porque realmente faz tempo que eu não vejo gasolina barata, pelo menos aqui no estado do Paraná. Uma pergunta que um dia alguém podia ter, indo nessa onda do Léo, que ele comentou agora. O Brasil, a Petrobras vende petróleo para muitos países, inclusive para a Argentina. E a Argentina, a gasolina da Argentina é mais barata que a nossa. É interessante Não, tem isso. coisas que não fazem sentido, Ciro. Eu estava incrível, pensando né? também esses dias no seguinte, em Araucária, aqui na região metropolitana, nós temos vários postos da Petrobras, aliás, Refinaria. temos refinarias e tudo mais por ali. Ali deveria ser mais barato, obviamente, porque você não tem o preço do transporte. No entanto, se você comparar com Curitiba, o preço em Araucária é mais caro. Então tem coisas que a gente pode passar anos tentando entender que a gente não vai A conseguir. gente sabe, São por os exemplo, que mistérios aqui do é muito mais governo. caro que a Argentina por causa dos impostos, né? Bom, Aqui mas que a tributação destrói o preço. brasileira
é um absurdo. Aí a Petrobras está falindo, viu? Não sei se vocês sabem aí. Bom, que isso, claro vocês? que não. Veja bem, a ministra presidente da Petrobras é uma das mais influentes do mundo. Ela tá junto com a Lady Gaga. Ela tá bem acima da Lady Gaga, mas tá na mesma listagem dos 100 onde aparece a Lady Gaga, é verdade. Vamos agora à manchete do esporte. Ciro Júnior. Coritiba definido por Marquinhos Santos para jogo decisivo nesta noite contra o Nacional pela Copa do Brasil. Ainda no esporte, agora o destaque é de Glauco Silveira. Campo Largo será sede do maior evento esportivo universitário do sul do país. E a animação dele aqui tá sendo comemorada pelo Léo. O Léo tá dizendo, meu Deus, olha a animação desse cara. Tá chegando feliz, hein? Muito feliz. Eu tenho aqui, logo em seguida, o destaque que vem de Londrina. O destaque é de Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes. Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema, mais 8 de Proma. Me aguardem. Eu já tô imaginando tudo. Às vezes eu não preciso nem ouvir a crônica do Ciro Novaes para saber o que ele vem trazendo lá de Londrina, viu? De Proma. Imagine só o que vem por aí. 3h08. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no Vida News. Vida News. Tempo e temperatura. Nesta quinta-feira, as áreas de instabilidade formam nuvens carregadas e mantém assim uma condição de tempo mais instável no estado paranaense. Inclusive, tem previsão de pancadas mais fortes de chuva ao longo do dia na capital e litoral do estado. Somente na divisa com Mato Grosso do Sul, a previsão de chuva é menor. Devido à grande cobertura de nuvens, as temperaturas não caem tanto durante a madrugada e as mínimas ficam em 17 graus em Londrina e 19 graus em Paranaguá. Na região de Palotina, tempo instável com pancadas de chuva à tarde e máxima de 22 graus. Mais ao norte do estado, a temperatura sobe devido às poucas aberturas de sol, máxima de 26 graus em Diamante do Norte. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Gustavo Verardo. Vida News. Trânsito. Um carro e uma moto bateram na rua Vital Brasil, no cruzamento com a rua Guaianazes, na Água Verde. O trânsito ainda está um pouco complicado ali na região. Repetindo então para você que está trafegando perto do Água Verde, este acidente foi na rua Vital Brasil, no cruzamento com a rua Guaianazes. 3h10. Vida News. Aeroportos. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, está aberto para pousos e decolagens neste momento. Também estão abertos os aeroportos Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel. 3h10. Vida News. Ouvinte Vida. E uma enquete feita na internet com a participação de mais de 7 mil pessoas revela que 87,36% da nossa população é a favor da criação de feriados municipais nos dias com jogos do Mundial aqui na cidade de Curitiba em 2014, ou seja, no ano que vem. Os dados da votação foram divulgados numa reunião da Comissão da Copa na Câmara, que também recebeu representantes de entidades do comércio. Muita discussão está dando por ali, ainda não decidiram nada, mas eu vou aproveitar esta informação para te perguntar, ouvinte do Vida News, você é a favor do feriado municipal nos dias de jogos da Copa do Mundo? Participe com a gente, 3029-9290 é o telefone para a sua participação. Você também pode participar pelas redes sociais. Facebook e Twitter também estão à sua disposição para esta participação. Tem gente que quer participar também pelo Torpedo. O Torpedinho é no 9229-1359. Ciro Júnior, você é a favor? Eu sou a favor em partes, Luciana. Eu sou a favor, por exemplo, de um feriado, não ter aula, por exemplo, nos colégios municipais, estaduais. Isso eu sou favorável, sim. Colégios particulares também. O que eu não sou favorável é o comércio. O comércio fechar pode ficar facultativo. Se o empresário resolver fechar, tudo bem, senão não. Eu sei que só tirando os alunos das salas de aula já diminui bastante o fluxo de veículos, que é o que mais
que mais está dando problemas, é o que mais aflige os organizadores da Copa. E você, Léo, o que você pensa? Eu acho que é inevitável, né? A gente vai ter que parar realmente os trabalhos. Nós não, porque a gente vai exercer uma função até importante para a sociedade. Mas escolas, como o Ciro falou, repartições públicas, aí tem situações que realmente é inevitável. Ou para com feriado, ou para mesmo. A gente tem exemplos de outras Copas em que a seleção jogou fora e realmente parou, então acho que vai parar. Não, mas isso aqui são jogos que serão só em Curitiba, por exemplo, jogar Honduras e Uruguai. Quer queira ou não, Ciro, o jogo no dia que for aqui, os 3 dias que vão ser feriado, então, né, que são 3 partidas, vai paralisar, são 4 partidas, vai paralisar de um jeito ou de outro. E nos dias dos jogos da seleção é pior ainda, né? Você pode sair... O que muda, na verdade, eu acho, Léo, é pro trabalhador mesmo, a questão né? O trabalhador burocrática... vai ou não receber hora extra se ele for trabalhar nesse dia. Talvez seja isso. A questão burocrática. Mas a gente tem que pensar num outro ponto também, que partes aí da nossa sociedade, dos nossos trabalhadores, devem sim estar nas ruas, até porque fez-se uma movimentação tão grande para trazer a Copa para cá, então o shopping tem que funcionar, as lanchonetes têm que funcionar, restaurantes, bares, enfim, todo esse tipo aí de suporte público vai ter que estar funcionando, vai ter que estar acontecendo. A polícia vai ter que trabalhar como trabalha sempre e todas as outras situações. Eu sou a favor que seja feriado sim, porque quer queira ou não vai parar a cidade e quer queira ou não, o trabalhador não merece ser punido com relação a isso, né? Então já que vai parar tudo e o cara que vai trabalhar, ele que trabalha e ganha em dobro. Mas também que não pare o transporte público, né? Que já pelo amor de Deus, não pode parar. Não peguem dia de domingo e feriados para circular, né? Tem que ser normal. Mas com certeza se definirem feriado, eles vão funcionar em regime de feriado, a não ser ali nas proximidades da Arena da Baixada. Aí é tiro no pé, né? Mas é tiro no pé, vai ter que as principais linhas de ônibus da cidade vão ter que circular, na minha opinião, em dobro para fazer pelo menos uma aparência boa, né? Porque a gente sabe que esse país... Vamos ter que trabalhar. A gente sabe que esse país não vai mudar nada por causa da Copa, né? A gente sabe que muita coisa não vai mudar, infelizmente. Então que a gente consiga maquiar a verdade, pelo menos, né? Como estão querendo fazer ali na Avenida das Torres. Não sei o que eles vão fazer ali com a famosa Vila das Torres, a antiga Vila Pinto. Vocês vão colocar tapume, vão dar ali... Eles costumam desviar o trajeto, né? Para quem chega do aeroporto. Se eles vão mandar o pessoal aí, vão dar uma passagem para cada um, vão mandar pro Paraguai, ou o pessoal que mora na Vila Pinto nesse período, eu não sei o que eles vão fazer, mas vai ser maquiado. A promessa inicial era desapropriar eles dar uma maquiada. Mas não foi feito e não dá tempo mais. Não vai, muita gente, né? É um problema social muito grande e grave. Então é melhor, como no Brasil as coisas se resolvem assim, vão jogar a sujeira debaixo do tapete e depois, quando bater dia 1º de agosto, que termina a Copa, ou 1º de julho, eu não sei. Enfim, quando der essa data aí, volta tudo ao normal, meus amigos, e a vida segue. Bom, se já deu debate aqui, imagina o debate que está dando lá na Câmara. E tem muita gente já participando com relação a essa pergunta. Eu só vou aqui, antes de ler algumas participações, registrar a Silvia Lucina, que diz que está ouvindo a nossa programação, também o Tiago Faria e o Rogério Ataíde diz para todos, bom programa, energia e bom senso. É o que nos deseja o Rogério Ataíde. Obrigada, Rogério. 3h15. O Glauco Silveira, nosso colaborador, ele diz o seguinte: não sou a favor nem no feriado de carnaval. Inclusive não existe lei nenhuma que diga que terça de carnaval é feriado. Se existe, me mostrem. Não tem mesmo, Glauco, que tenha um projeto de lei que já tramita no Congresso Nacional desde o ano passado. O Fernando Gonçalves da Silva, lá de Pontal do Paraná, ele diz o seguinte: não, brasileiro precisa trabalhar, depender de governo não dá, diz o Fernando Gonçalves da Silva. Sou contra o feriado municipal. Assumir Costa, aqui de Curitiba, jornalista, ela diz o seguinte: não, eu também sou contra o feriado nesta data. Tem várias outras pessoas participando. Marcos Godoy diz não, eu sou contra. O Daniel Alberto Tornese diz não. Acho que já temos muitos feriados e o país não pode parar por causa de um jogo de futebol. O João Guilherme Messer diz, não tenha dúvida, a cidade sem evento já vive um caos. Nos dias de jogos não tem por que tudo funcionar, mostrando que nada funciona. Experimente pegar ônibus aos domingos e em dias de semana, essa é a diferença, diz o João Guilherme. A Juliana Garcia Paiva de Holanda diz o seguinte: pensando como um funcionário, sim, agora pensando como um empresário, não deve ser feriado. Ciro quer falar? Não, pode só falar.
para deixar claro que tem gente que não entendeu a pergunta, é um feriado municipal. Exatamente. É um feriado para Curitiba, não no caso do Brasil, né? É o feriado dos 4 jogos que as seleções vão disputar na Arena da Baixada. Com certeza as outras cidades também vão fazer essa mesma discussão. Caso, mas é um feriado Esse é municipal, é a Câmara Municipal de Curitiba que está fazendo essa verificação. A Raquel Fernandes diz, para que feriado? A seleção brasileira vai se ferrar mesmo? Raquel, na verdade, se for pensar na seleção brasileira, é verdade. Mas os jogos que acontecem aqui, infelizmente, não são de seleção brasileira, são jogos menos importantes. A Juliana Garcia Paiva de Holanda diz, tomara que emende o feriado, né? É a opinião dela. Tem outras pessoas aqui participando também. O Wilson Rodrigues diz, não sou a favor nem da Copa. Imagine do feriado nesses dias, diz ele. O Rick Paranista diz, como disse para Luciana Pombo, se os gringos vierem todos para o meu restaurante durante os supostos feriados, eu sou totalmente a favor do feriado. O Henrique Galvão Passione que diz, mas não pode fixar a data do carnaval, se fixar a Páscoa também, pois tem uma questão de quaresma, etc. É feriado religioso, falando sobre o que disse agora há pouco o Glauco Silveira, dizendo que nem feriado existe no carnaval, quanto mais na Copa. Outras pessoas participando, vou registrar aqui rapidinho. Luiz de Stefano diz, eu sou contra. As seleções não merecem só se pagarem o dia, diz ele. A Márcia Magalhães diz, sim, eu sou a favor do feriado. A Júlia Alves diz, sim, sou a favor do feriado. E o radialista, amigo meu, também lá, trabalhou comigo na B2, ele diz o seguinte, Luiz Henrique Rossi, eu sou contra feriado municipal nesses dias da Copa. E vou ler só mais uma participação, daqui a pouco eu vou ler várias outras, podem continuar participando. O Alexandro de Gonzaga, ele diz o seguinte, sou contra os feriados. Acredito que o legado da Copa em relação às obras de infraestrutura e tudo mais, foram por água abaixo. A grande maioria das obras estão atrasadas e não ficaram prontas para a Copa de 2014. O único legado que restou é o retorno financeiro que a cidade poderá receber. Ou seja, como os comerciantes podem se beneficiar com a Copa se estiverem com os seus estabelecimentos fechados? É o que pergunta o Alexandro de Gonzaga. Você também pode participar, lembrando, as redes sociais estão à sua disposição e também o nosso telefone 3029-9290. 3h19. Vida News. Giro de reportagem. E vamos ao giro de reportagem. Ricardo Viula traz as informações exatamente sobre o PAC. O Instituto está revelando que a maioria das obras do PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, está parada ou está atrasada. Acompanhe os detalhes. A maior parte das obras de saneamento básico previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, estão paralisadas, atrasadas ou ainda não foram iniciadas. É o que revela um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil. Segundo o levantamento, até dezembro do ano passado, 65% dos 138 projetos para redes de coleta e sistemas de tratamento de esgoto em grandes cidades de 18 estados estavam nessa situação. As 138 obras totalizam investimentos em torno de 6 bilhões de reais. Apesar da liberação de recursos, o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, explica que a maioria dos projetos de saneamento básico do PAC foram mal planejados. Essas cidades correram para apresentar projetos para poder garantir o recurso em Brasília, principalmente no Ministério das Cidades, mas com projetos muito mal feitos, ou projetos muito antigos que estavam engavetados por falta de recursos. Outra dificuldade apontada por Edson Carlos diz respeito aos entraves burocráticos do governo federal para a continuidade dessas obras. Recurso existe, esses recursos estão garantidos, mas um nível de exigências tão grande que a qualquer desvio entre o que foi pedido no projeto ao Ministério das Cidades ou à Caixa Econômica Federal, a qualquer desvio desse caminho, por exemplo, se encontrou uma rocha no caminho e tem que detonar a rocha, se isso não estava previsto no projeto que foi apresentado, para tudo, volta tudo para trás. Para facilitar a conclusão dos projetos de coleta e tratamento de esgoto previstos no PAC, o presidente executivo do Instituto Trata Brasil sugere uma série de mudanças que acelerem a liberação de recursos. É fundamental que algumas regras sejam facilitadas, melhoradas, ou análises do projeto como um todo e não análise do projeto ponto a ponto. E muitas vezes
os materiais têm que ser comprados por etapas e nesse período, por culpa da inflação ou por aumento dos custos, os preços mudam e aí qualquer mudança significativa para todo o processo, volta para trás. A aposta do governo federal para ampliar os investimentos no setor está no lançamento do Plano Nacional de Saneamento Básico. Previsto para o mês que vem, o plano projeta gastos na ordem de 40 bilhões de reais para universalizar o acesso à água e ao esgoto. De Brasília, Ricardo Viula. Mais do que na hora, como eu disse agora há pouco, de se fazer realmente esse PAC acontecer em todo o Brasil. Afinal, saneamento, infraestrutura, todo o povo precisa e com urgência. Eu não vou falar de novo do litoral paranaense, o absurdo que chega com menos de 30% de saneamento. E essa não é uma realidade apenas do litoral, com certeza é uma realidade de grande parte dos municípios com menos de 50 mil habitantes no estado do Paraná. 3h22, um preso da delegacia de Jandaia do Sul, ali pertinho de Maringá, recebeu 29 balas de maconha em uma encomenda do Sedex. De acordo com a investigadora da Polícia Civil, o pacote foi entregue por um funcionário dos Correios e foi submetido à vistoria da polícia na unidade prisional. Na caixa, além das 29 pequenas quantidades de maconha embrulhadas em embalagens de bala de menta, havia também balas de menta reais, numa quantidade que não foi divulgada, além de 2 sabonetes em barra, um tubo de pasta de dente, 2 pacotes de bolacha e um pacote de fumo. Já pensou a criatividade? Como é que não chega dentro das cadeias para fazer valer o que eles pensam que é um direito dos presos? Armas, maconha, droga de tudo que é tipo? É um absurdo o que tem acontecido. Parabéns ali para Jandaia do Sul, onde os investigadores fizeram uma vistoria fina, inclusive na encomenda do Sedex dos Correios. E ainda no giro de reportagem, agora o destaque vem de São Paulo. A Central Sindical está querendo igualdade dos direitos trabalhistas também para as domésticas. Quem traz os detalhes? Ana Paula Costa. A presidente Dilma Rousseff entregou na última terça-feira a proposta do governo para regulamentar os novos direitos das empregadas domésticas. A proposta de emenda constitucional, a chamada PEC das domésticas, começou a valer em abril. Mas alguns pontos, como seguro-desemprego, indenização em caso de demissão sem justa causa, adicional noturno e outros direitos, ainda não estão regulamentados. O relator da PEC das domésticas, senador Romero Jucá, havia proposto a redução da multa do fundo de garantia. Já as domésticas querem igualdade de direitos, como explica a diretora executiva da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Rosana Souza. A direita do Congresso está fazendo muito debate de que pode flexibilizar esse direito para as trabalhadoras domésticas de 5% a 10% esse pagamento para os empregadores. Então, há uma concordância das trabalhadoras domésticas junto com a direção da CUT, em especial esse trabalho com a Secretaria de Mulheres da CUT, que nós não vamos abrir mão de nenhum direito para as trabalhadoras domésticas. Então, a nossa reivindicação é que todos os direitos que tem um trabalhador seletista, que as trabalhadoras domésticas também tenham. Em reunião com o ministro Gilberto Carvalho, no último dia 14, a CUT e outras centrais sindicais conquistaram uma mesa permanente de negociação. O governo garantiu que as centrais vão participar de toda a discussão de cada um dos itens da regulamentação. O próximo encontro dos dirigentes sindicais com o governo acontece no dia 11 de junho. Além da PEC das domésticas, também será discutida a regulamentação da terceirização. Agência Rádio Web. De São Paulo, Ana Paula Costa. Vida News. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é do PMDB de Alagoas, vai assumir interinamente a presidência da República amanhã. A presidente Dilma Rousseff embarca às 7 horas da noite de hoje para a Etiópia, onde vai participar das comemorações dos 50 anos de criação da União Africana. E só vai retornar ao país no domingo. Já o vice-presidente Michel Temer vai representar o Brasil na posse do presidente reeleito do Equador, Rafael Correa, amanhã em Quito. Temer vai voltar ao Brasil apenas no sábado. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, segundo a linha sucessória, também está fora do Brasil, está em missão oficial nos Estados Unidos. O que nos sobrou? Renan Calheiros. Quando a gente pensa que não pode piorar,
piora. Você quer que eu fale o que eu penso? Quero, não manda posso, ver. Não Pode? posso, se não sai a rádio do ar eu vou ser demitido. Então vamos deixar assim. Você ouvinte já imagina o que eu tô pensando aqui com a minha cabeça e o que deve estar imaginando lá o Ciro Novaes em Londrina, o Celso Brasil e todo mundo por aqui. Vamos deixar assim que é melhor. 3 pontinhos. Isso, vamos deixar. O Rogério Ataíde não fez 3 pontinhos. Ele fala que Renan Calheiros, Luciana do Céu. Não, eu prefiro então comer barata pura, diz ele. Chama logo outra matéria que me deu vontade de gritar. Vai. Vamos lá. Que coisa, né? Quando a gente pensa que já viu tudo, não viu, foi nada. Bom, agora o destaque aqui de Curitiba, da Amanda Lines, ela traz uma informação sobre a Operação Liberdade, que prendeu 29 suspeitos de tráfico de drogas no oeste do Paraná. Amanda, é com você. Policiais civis detiveram 29 suspeitos de tráfico de drogas na região oeste do estado, na manhã desta quinta-feira, em mais uma etapa da Operação Liberdade. Os 130 policiais da 20ª Subdivisão Policial de Toledo, da Divisão Estadual de Narcóticos, o DENARC, e de delegacias cumpriram 24 de 26 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Toledo, Foz do Iguaçu e Assis Chateaubriand. Segundo o delegado titular da 20ª Subdivisão Policial, Antônio Donizete Botelho, durante o cumprimento dos mandados, mais 5 traficantes foram presos em flagrante. O delegado acredita que os índices de criminalidade possam baixar ainda mais a partir da operação na região. Nós temos 29 pessoas presas, 7 veículos, 4 motos, 50 celulares, balanças de precisão, maconha, cocaína, aparelhos eletrônicos. Enfim, é um resultado extremo, armas de fogo, enfim, um resultado altamente positivo. E com isso aí nós esperamos que se reduza ainda mais o índice de criminalidade, não só em Toledo, como em toda a região. Também foram cumpridos 3 mandados apenas de busca e apreensão. Botelho ainda destacou que foram apreendidos R$ 11.700 em dinheiro proveniente do tráfico de drogas. De acordo com o delegado, as investigações que geraram os mandados de prisão duraram cerca de 4 meses. Ele ressaltou que as investigações estão sendo reforçadas, principalmente por se tratar de região de fronteira. Nós estamos numa região de faixa de fronteira, próxima à divisa de outros países, e a preocupação constante da Secretaria de Segurança, do Departamento da Polícia Civil, é esse combate diuturno que estamos desenvolvendo no sentido de coibir esses ilícitos aí na nossa região. No último dia 27, a 20ª Subdivisão Policial participou da 3ª etapa estadual da Operação Liberdade, que prendeu 415 traficantes em todo o Paraná em apenas um dia. Naquela data, os policiais de Toledo e região prenderam 12 traficantes e apreenderam 3 armas de fogo. A operação é feita periodicamente em várias regiões para combate à criminalidade e para tirar armas e entorpecentes de circulação, com a prisão principalmente de envolvidos no tráfico de drogas. Segundo o delegado, esta é uma operação exclusiva da Polícia Civil. Ele alerta sobre como a população pode ajudar nas investigações. Através do fone 197, colaborando com denúncias, passando algumas informações de que tenham conhecimento, salientando que todas as informações vindas da população, além de serem muito bem-vindas, são extremamente sigilosas. A operação policial desta quinta-feira começou de madrugada. Às 5 horas da manhã, os policiais de todas as unidades subordinadas à 20ª Subdivisão Policial de Cascavel, de Umuarama e de várias unidades da DENARC se concentraram no auditório da Unipar, em Toledo. As equipes foram divididas de maneira que pelo menos um integrante fosse de Toledo. Assim, o acesso aos alvos ficou facilitado, já que os policiais conhecem bem a cidade. Depois de receberem as orientações, as equipes começaram o trabalho às 6h30 da manhã. Amanda Lanes com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. Quando a gente fica sabendo de ações como essas da Polícia Civil do Paraná, a gente também tem que aplaudir. Importantíssimo que se faça o combate ao crime organizado no nosso estado e que esse combate seja feito por quem deveria ser feito, ou seja, pelas polícias. Seja ela a Polícia Civil, seja ela a Polícia Federal ou então, preventivamente, a Polícia Militar. E fechando o nosso primeiro giro de reportagem, aqui eu vou trazer uma informação de Pontal do Paraná. Olha só a boa informação, depois de ficar tanto tempo sem fazer prestação de contas,
já está marcada a primeira prestação de contas do primeiro quadrimestre do Poder Executivo. Olha só, quem diz que não vai fazer audiência pública, vai sim. Às 7 horas da noite do dia 27 de maio, tem audiência pública na Câmara Municipal do Paraná, de Pontal do Paraná. A audiência vai ser transmitida também pela rádio web da Câmara e as perguntas poderão ser formalizadas pelo Facebook da Câmara, que vai ser entregue para o presidente da comissão, que vai analisar se é ou não pertinente passar esta pergunta para a prefeitura. Essa é a única parte que eu acho que deveria ser eliminada. Como assim? Se é pertinente ou não? É pergunta do povo, tem que ser feita e a prefeitura tem a obrigação de responder. Ciro Júnior. Então, Luciana, aí tem 2 detalhes interessantes. Primeiro, são perguntas censuradas, né? Ou seja, só o que elas acharem legal vão passar para o prefeito Edgar Rossi, certo? Certo. E a segunda, na campanha do Edgar Rossi, eu participei da campanha em Pontal do Paraná, que é a cidade onde que eu voto, ele falou na promessa de campanha que todo mês ele faria uma reunião pública com os seus eleitores em determinado balneário. Ele está fazendo isso, Luciana? Não. Pois é. Mas ele está fazendo, ele está continuando o que o prefeito anterior fazia. As itinerantes ele continua mantendo, ou seja, ele coloca durante um determinado dia do mês a prefeitura num balneário. Ele coloca. Não que ele vá responder todas as questões do povo, mas ele tem levado, não ele mesmo só o prefeito, mas tem levado algumas secretarias, então como o Rudisney Gimenez então já fazia na sua administração. Tá? Só não está fazendo aquele bate-papo que poderia fazer, que é ouvir o que a população está precisando e verificar se tem ou não condições de atender. Isso é o mais importante, que deveria estar sendo feito assim, milimetricamente, digamos assim. 3h33, 3h33, vou só fazer aqui algumas participações, ler algumas participações. O Glauco Silveira falou sobre a viagem da Dilma Rousseff e as outras viagens todas que vão fazer com que o presidente do Senado, Renan Calheiros, assuma amanhã a presidência da República. Ele diz o seguinte: quanto será o custo da viagem da Dilma para a Etiópia? É claro que não é para trazer dinheiro para o Brasil, ao contrário, é para doar para todo mundo, mas para o Brasil precisa voltar a CPMF. Pois é. Que discussão absurda essa, né, Glauco? Não deveria ser esse tipo de discussão que a gente deveria ouvir no Congresso Nacional, ainda mais das bases petistas. 3h34. Vida News. Crônicas. Da Argentina vem a notícia super festejada pelos esquerdiotas e petralhas. O Supremo, todo poderoso deles, recebeu de uma só vez 8 títulos de doutor honoris causa. E esse regozijo ainda fica mais contundente pelo fato de o homenageado ser praticamente analfabeto. É evidente o estelionato ideológico e financeiro promovido pelo ex-presidente, pelos seus companheiros e pelo governo argentino, que juntos patrocinaram mais uma bravata a um cidadão sem nenhum preparo intelectual, um ignorante. Absurdo e ridículo, pois esse cidadão é doutor em quê? Talvez em maracutaias, enriquecimento ilícito, falcatruas. Mas isso daria direito a receber farta distribuição de diplomas? Eu tenho certeza de que os verdadeiros doutores argentinos e do Brasil devem estar envergonhados e revoltados pelo fato de universidades entregarem títulos expressivos ao indivíduo que ao longo de sua vida pública tem demonstrado, e isso é verdade, tem demonstrado reiteradamente profundo desprezo pela educação formal, além de se levar em conta aspectos éticos e políticos da história desse indivíduo. E entendo que qualquer reitor de qualquer universidade que outorgar a ele qualquer título honorífico estará debochando de todos aqueles que concorreram a vagas, cursaram faculdades e se diplomaram em universidades sérias. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News.
Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Vida News. Esportes. E hoje não tem outro jeito. Vamos começar falando de esporte pelo Curitiba. O Curitiba joga hoje, né, Léo? Conte os detalhes, como é que está o Coxa para hoje. Daqui a pouquinho, né? 7h30 da noite. A gente não sabe ainda, não tem certeza de como é que vai ficar o clima, mas eu acho que vai ter aquela garoa chata hoje, hein? Tá com cara de que o Couto Pereira vai ter aquela garoa fina, chata, que para e volta, perigosa para os goleiros, complicada também para os caras que jogam como o Alex, por exemplo, né? Tem a habilidade um pouco mais aguçada, pouco não, né? Bem mais aguçada que alguns Júnior Ursos da vida, né? É isso aí. Então vai complicar realmente para esse tipo de jogador. O Coritiba, então, daqui a pouquinho no Couto Pereira, 7h30 da noite, vai enfrentar o Nacional e precisa fazer 3 gols de diferença. O Marquinhos Santos declarou aquilo que eu vinha dito já há muito tempo, que a tática dele é compactar a defesa aí para não sofrer nenhum gol e contar com a velocidade no ataque para poder pegar de surpresa os jogadores do time do Nacional, que já vem um pouco mais tranquilo, né, Ciro? É uma vantagem muito grande. Porém, né, o Coritiba tem a qualidade, a condição técnica e a torcida ao seu favor, o seu estádio a seu favor. Quem apita esse jogo? Braulio da Silva Machado de Santa Catarina, o Carlos Breckenbrock e a Neuza Inês Bach. Os 3 são de Santa Catarina, os 2 são os assistentes. O assistente e a assistente. A assistente. A Neuza Inês Bach. A Neuza eu não conheço, mas o Carlos Breckenbrock. Pronto, agora sim. É bastante conhecido, é um grande bandeira. O quarto árbitro é o paranaense Rodolfo Toschi Marques, que já apitou vários jogos no Campeonato Paranaense. Esse e o trio. Eu não gosto muito, Ciro, quando o trio é regional, sabe? Na Copa do Brasil eles fazem muito isso, de, por exemplo, o jogo é na Paraíba, eles colocam um baiano. O jogo é no Ceará, eles colocam um paraibano para apitar. Eu não sou muito a favor disso para evitar conversa. Mas, né, para economizar custos de viagens, fazem isso. Santa Catarina é um pouco distante, desligado do estado do Paraná, né? Não tem muito aquela irmandade como os baianos têm ali. Ao contrário. É um pouco rivalidade. É um revanchismo muito grande, apesar de que agora os barrigas verdes. Balneário Camboriú faz parte do Paraná já, né? Todo mundo já invadiu Balneário Camboriú, que é triste para o nosso litoral, mas enfim, essa é uma outra história. Curitiba, como vai jogar o Curitiba, a gente não sabe 100%, só 45 minutos antes de começar a partida, mas pelos trabalhos que veio realizando aí o time do Curitiba e o técnico Marquinhos Santos, eu imagino o Curitiba com Vanderlei, Vitor Ferraz, Pereira, Leandro Almeida e Denis, Júnior Urso, Gil, Robinho, Alex, Geraldo e o David. Pode ser que ele opte por colocar o Júlio César no lugar do Geraldo, eu acho pouco provável isso acontecer, mas existe a possibilidade, até porque o Júlio César é um jogador que tem mais experiência e mais rodagem que o Geraldo. E o Geraldo, Ciro, você que conhece de bola, de perto, o Luciano também gosta muito de futebol, o Geraldo, na minha opinião, é o típico jogador do segundo tempo. É o cara que entra aos 15, 20, 30, 35 do segundo para poder resolver. Não, mas eu concordaria se fosse com o Rafinha de titular. Mas Júlio César, o que tem feito o Júlio César pelo Curitiba o Geraldo esse ano, tem mostrado o Geraldo tá fazendo gols decisivos. Nos últimos 3 jogos fez 3 gols. Eu acho que se não começar com o Geraldo ali ao lado do David, é um tiro no pé. Mas temos ali o Marquinhos Santos, que dali pode vir qualquer coisa, né? A gente vai esperar. Isso é verdade. Não me admira muito ele querer colocar aí dentro da partida. Vamos ver como é que tá a escalação aqui. Ó, ele colocar o Júnior Urso, o Gil, o Jair, que tá no banco de reserva, é volante também, ele já inventa mais um zagueiro para poder colocar ali na defesa. Bom, o time tem que ser ofensivo, hoje ele não vai fazer. A gente espera que o Curitiba tenha a determinação e o comportamento de um time grande, muito maior e superior que o time do Nacional. Por falar agora em time do Nacional, vamos colocar aqui, escalar o time do Nacional, que vai a campo com Jairo, Eric, Eliésio, Rafael Morisco, Wesley Bigu, que deu trabalho na partida passada, Denis Santos, o Dinamite, Danilo Rios, Felipe e Leonardo, esses 2 últimos aí que também tocaram, vamos falar o português, claro, português das arquibancadas, tocaram o terror para cima do Curitiba na partida de ida. Essa é a escalação do time do Nacional. Agora, você não me venha perguntar qual que é a aposta. Eu vou perguntar, lógico, Léo. O que você acha que vai dar no jogo de hoje? Eu acho muito difícil o Curitiba se classificar, mas também, Luciana, eu acredito muito, não nesse elenco, mas sim no Curitiba em si, né? O Curitiba em si, que eu digo, é o quê? É o estádio Couto Pereira, é a diretoria, são os jogadores, a torcida. Então todo esse elemento aí pode fazer a diferença e a torcida do Curitiba sabe jogar a Copa do Brasil.
ela sabe jogar a Copa do Brasil, ela tem essa experiência já de como funcionam as coisas, prometem fazer uma festa bonita, já aposto no público de 13 mil pessoas para a noite de hoje, 13.400, você pode anotar aí, espero que eu esteja enganado e seja surpreendido, e eu acho que o 3-0 acontece. 3-0. Vamos votar no 3-0, Curitiba não vai tomar gols nessa noite e vai fazer o necessário. Vamos analisar, né? Vamos ver o que vai acontecer realmente dentro de campo, porque esse é um jogo que tudo pode acontecer. Vamos esperar aí como vai entrar o Curitiba em campo. Eu acho que o grande adversário do Curitiba na noite de hoje não é o futebol, não é a bola, não é o Nacional, é a cabeça. Vamos ver se o psicológico está bem preparado. Ciro Júnior, qual o placar para hoje? Então, Luciano, esse é o tipo do jogo que é o tipo lutador que vai brigar com um bêbado na rua. Se bater é obrigação, se apanhar é uma vergonha. Ou seja, o Curitiba está exatamente nessa cancha. Infelizmente, se o Curitiba não passar para o Nacional, vai ser um vexame histórico. Cai a casa, não duvido que cairia Marquinhos Santos, que ia ter uma faxina no Curitiba, né? E aquele negócio, se fosse o Atlético, eu apostaria no 4-1 para decisão de pênalti, porque o Atlético tudo é complicado, né? É verdade. Mas pro Curitiba, eu acredito que, como o Léo falou, o principal problema pro Curitiba seria a cabeça e também o relógio. Tem que fazer logo um gol antes dos 30 primeiros minutos para ficar um pouquinho mais, sem aquela pressão toda, sem jogar todo mundo pro ataque. Porque os dois atacantes do Amazonas, do Nacional, não são craques, mas são rápidos. Eles fizeram uma correria gigante no primeiro jogo lá em Manaus. E como o Curitiba vai tudo pro ataque, o contra-ataque vai ser oferecido pro Nacional. Com certeza. Isso vai acontecer realmente. Mas eu vou ser otimista. Não sei se o Nacional também vai ter essa capacidade, mas vamos lá. Tiveram capacidade de fazer 4 gols no primeiro jogo. Eu não acho que o Curitiba assim. Não entrou em campo aquele dia. Não entrou mas mesmo. Mas eu vou votar no 5-1 pro Curitiba. 5-1 pro Curitiba, olha só. Eu vou votar no 4-1, uma disputa apertadíssima, mas o Coxa passando de fase. Passando os pênaltis. Né? Exatamente. Vamos lá, vamos ver o que acontece então. As apostas já estão na mesa e o Paraná Clube, Ciro. Como é que foi hoje ao meio-dia? Pois é, Luciano, o Paraná Clube então treinou hoje de manhã lá na Vila Olímpica do Boqueirão, tomaram aquele banho todo, almoçaram lá mesmo e foram pro aeroporto. No aeroporto, aquela grata surpresa, mais ou menos 50 paranistas estiveram lá no estádio. Olha que bom, encheram a Kombi. Encheram algumas Kombis, é verdade? É verdade, porque uma só não daria, né? Não, mas olha, falando sério mesmo, foi muito bonito o que fizeram. O próprio Dado Cavalcante deu uma entrevista dizendo que nunca viu isso na carreira dele. Ele que é um técnico de clubes pequenos, que é o primeiro clube grande, apesar de ser renomado o treinador, é o primeiro clube grande que ele está participando. E na carreira dele, que treinou na Viraense e treinou agora o Mojimirim, ele nunca viu isso no início do Campeonato Paranaense, do brasileiro, sendo que o Paraná tem um péssimo primeiro semestre até agora, e o torcedor lá gritando, abraçando, tirando fotos com os jogadores. Achei bem legal, Luciana, muito válido. Os jogadores com certeza vão com motivação a mais lá para Natal. O Rick Paranista tá aqui me contestando, dizendo Kombi é 50, já é um busão, diz ele. É verdade, é bastante gente, sim, Rick. Parabéns pra torcida paranista. Eu brinquei, mas foi bom, porque pelo menos foi um incentivo aos jogadores, né? Mostrar que tá todo mundo confiante no Paraná. E só para falar desse primeiro jogo do ABC contra o Paraná Clube, foram até hoje na história 8 jogos entre os dois clubes. O Paraná é freguês do ABC, Luciano. O ABC venceu 4, o Paraná Clube venceu 2 e houveram 2 empates. Ou seja, estamos esperando que é um jogo fácil, mas não vai ser. O ABC, por exemplo, eliminou o Sport da Copa do Brasil agora nesse meio de semana. É um time que está indo direitinho, não é um time bobo não. Mas eu estou confiante, Luciano. Eu estou acreditando que o nosso Paraná Clube vai fazer um bom papel lá, vai trazer a vitória, no mínimo um empate. Acredito bastante que esse é o ano do Paraná. Que horário que é o jogo? O jogo é sábado às 9 horas da noite. 9 horas da noite é um bom horário também para público lá, hein? É um bom horário, lá sempre é calor, né? Mesmo à noite vai estar um clima gostoso, um clima agradável. Então, 13 jogadores do Paraná Clube já estão definidos que vão sair do clube, chegaram 13 e estamos dispensando. O Paraná Clube está dispensando 13 jogadores. O que já estão certos, por exemplo, que o Zé Luiz se aposentou, Ângelo, Gabriel Marques, Massari e Gilton não tiveram os contratos renovados e outros estão sendo emprestados, como o Neto, que está indo para o Águia Negra de Mato Grosso do Sul, Júnior Capixaba, que está indo para o J. Malucelli, e ainda que estão na prateleira para serem emprestados são Borges, Murilo, Bianor, Dudu, Aimen e Paulo René. Como tinha tirista esse time do Paraná, hein? Desses 13 jogadores, olha, tirando o Zé Luiz, que se aposentou, que era um ótimo volante, um bom jogador, o resto não fará falta mesmo, Luciana.
É, como diz você, tiriça. Fazia tempo que eu não ouvia isso, hein? E o Atlético Paranaense. Não, mas só pra tiriça. Paraná Clube tem umas tiriças. A maior tiriça, viu? A maior tiriça que eu vi jogar no Paraná Clube, jogou no ano de 2010, 2011, se eu não me engano. Chama-se Júlio César. Ele é lateral da esquerda ou da direita. Ciro, sem brincadeira, você conhece meu biotipo? Eu tenho 1,88m, quase 89, 110, 112 quilos. E eu era magro perto do cara. Sabe aquele cara bundudo, Luciano? O jogador não pode ser bundudo. Não pode. Pra você que tá ouvindo, eu não tô falando besteira nenhuma, mas pergunta aí pros técnicos que tem escolinha de futebol ou os caras que conhecem da bola. O jogador bundudo não joga bola. E o cara era muito grande, Ciro. E daí uma vez ele entrou num jogo, eu fiquei com pena dele. Sem brincadeira. O cara foi bizarro e daí deram um jeito, viu, Ciro? O cara não, deu uma lesão ali no tornozelo, ele foi embora. Pra não passar muita vergonha. Júlio César, a torcida, o Rick deve lembrar dele. Bizarro, meu amigo. Eu vi um tirista jogando no Atlético Paranaense, Cabreiro. mas eu não vou falar o nome dele aqui, porque foi marketing, foi marketing. Foi uma jogada de marketing. O Camali? Foi o Camali. Gente, aquilo era tirista demais. Como é que podia? Ele era gente boa. A gente trouxe por marketing, mas cada vez que ele pegava na bola, eu tinha vontade de rir. Não, mas se a gente for comentar dos nossos times aqui do Atlético Paraná e Curitiba, o que teve de tirista nesses últimos 10 anos. Verdade, do Atlético, por exemplo, eu posso fazer aqui uma escalação completa, Luciano. Mas ainda só para finalizar o Paraná Clube, saiu uma pesquisa... Olha lá, o Rick Paranista, antes de você falar da pesquisa, ele disse que o cara era uma ferida mesmo, mas o pior de todos, segundo ele, foi o Massaro. Esse Massaro, bem lembrado. Esse não joga na segunda-feira à noite conosco lá no Peladão. Olha só. Esse também tinha uma pancinha respeitável, Massaro. Vai lá, Ciro. Então, aquela consultoria, a Pluri Consultoria, fez um levantamento dos valores dos elencos dos times da segunda divisão. E o Paraná Clube surpreendeu, ficou em 6º lugar, em 7º lugar entre os 20 clubes mais valiosos e foi um dos 3 primeiros colocados, o time que mais valorizou do começo do ano para agora. Olha só, ou boa seja, pesquisa. Foi bacana essa pesquisa, o Paraná, ou seja, isso prova também que não é o que a gente tá falando bobagem aqui, não. O Paraná tá na briga, sim. Os 4 clubes, vou citar só os 4 primeiros colocados em valorizações de mais caros clubes seriam o Palmeiras, obviamente, o Sport, Atlético Goianiense e o Avaí. O Paraná Clube, então, no papel, no valor de mercado, está em 7º lugar. Bacana saber disso. Olha só, já que a gente está falando de esporte também, eu quero só colocar aqui uma observação. Mário Celso Cunha, ex-vereador de Curitiba, secretário de Estado de Assuntos da Copa, está mandando um abraço para todos nós aqui do programa Vida News. Audiência qualificada, comentamos grande abraço, sobre ele Mário ontem Celso aqui Cunha. no programa, né? É o Mário Celso, que é um grande homem de comunicação também, né? Aliás, grande é verdade, excelente comunicador, radialista. Você trabalhou com ele, inclusive. Trabalhei com ele no SBT. Aliás, foi uma excelente oportunidade, viu, Mário? Foi você que me colocou na TV, sem dúvida nenhuma. E comentamos, inclusive, ontem sobre o Mário Celso Cunha, lá do problema do tampão da Copa da Baixada, né? Que ele garantiu que a Arena da Baixada vai estar pronta até o final do ano. E eu vou cobrar, hein, Mário? Pode deixar que eu vou cobrar. Não, ele deixou... Os atleticanos estavam meio preocupados por causa do senador Sérgio Souza e o Mário Celso tranquilizou grande parte da torcida atleticana. Bom, vamos lá então. Mais alguma informação? Atlético Paranaense? Não, o Atlético Paranaense, então, já o Naviraense, então, foi absolvido pelo STJD da Copa do Mundo, da Copa do Brasil, e vai ser mesmo adversário do Atlético Paranaense na terceira fase. Ou seja, o Atlético Paranaense nas 3 primeiras fases pegou 3 molezas, né, Luciano? O Naviraense, o Mato Grosso do Sul, não vai dar nenhum perigo pro Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que goleou a América do Rio Grande do Norte na segunda fase, deve passar de passagem pelo glorioso Naviraense. E também falando, tem uma pesquisa muito interessante promovida pela Globoesporte.com, Luciana, que entrevistou os jogadores e todos os jogadores dos elencos dos times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro para ver qual a torcida mais vibrante. Certo. E a mais vibrante é óbvio que todo mundo vai dizer que é o Corinthians. Eu também concordo, a Fiel realmente ela faz a diferença. Segundo colocado ficou o Flamengo. Também concordo. O terceiro, empatados com o Atlético Mineiro e o Grêmio, também merecido. O que foi a surpresa, o Atlético Paranaense, a torcida do Atlético Paranaense em 5º lugar. Mas que surpresa, Ciro! Não, mas é que geralmente... Por ser nacional, você exatamente, mas a gente conhece a torcida atleticana. A gente sabe que e é, sabe realmente. que eles são fortes, eles empurram o jogo inteiro. Parabéns pro torcedor atleticano. O que a nota triste foi o Curitiba, que teve 0%. Puxa, que triste. A torcida do Curitiba, junto com a torcida do Goiás e do Vitória, não tiveram nenhuma votação nessa pesquisa. Uma coisa também pode ser dita, que os jogadores do Curitiba não conseguiram entregar tempo para Globoesporte.com os seus votos. Ou seja, alguns jogadores do Curitiba poderiam votar no seu próprio time como uma torcida mais E daí capacitada. sairiam do 0%, Exatamente. logicamente. Foi uma falha grande do departamento de marketing e de comunicação do Curitiba. Né? A gente esses dias elogiou, agora é hora de dar um tapa, né? Exatamente, né? Poxa. Que a gente também, né, Léo? A gente conhece bastante a torcida do Curitiba, os caras também são vibrantes. Não é pra zero, não é pra zero do jeito nenhum. Como é que é o ranking, hein? Repita, por
por então, favor. vou dizer que os 5 primeiros é o Flamengo em primeiro. Desculpe, o Corinthians em primeiro, Flamengo segundo, Atlético Mineiro e Grêmio empatados na terceira colocação. E a torcida do Atlético Paranaense está em quinto lugar. Mas como é que é medido isso aí? A Globoesporte.com entrevistou todos os jogadores que vão disputar a primeira divisão desse ano. Sei. Daí mandaram as fichas lá, qual a torcida mais vibrante. Daí os jogadores votaram e essa votação. O Departamento de Futebol do Curitiba não enviou a sua lista dos 20 jogadores do Curitiba. Então, aí tá, como é que tá pode, explicado, né? Então, exatamente. Mas por isso que o Curitiba não era pra ter lá embaixo. Tem uns caras que lembram do Green grande. Hell aí. Tem que perguntar aí uns jogadores do Corinthians Pois que lembram. Do Internacional. São Paulo recordam bem. Acho que eles esqueceram. Eles esqueceram disso, né? Mas também vamos falar o português, claro, isso não vai mudar nada, né? Não, muda de jeito nenhum. Mas é uma pesquisa interessante. Mas o torcedor gosta disso. Gosta dessa briga. A torcida adora. Então, já estão confirmados, você não pelo Atlético Paranaense, mas já estão treinando lá. Não sei o que também acontece, que o Atlético não confirma nada, né? Os jogadores, o volante Juninho e o meio-campo Carlos Alberto, ambos que vieram do Mojimirim para o Atlético Paranaense, já estão treinando no CT. Ótimo. Já estão fazendo tudo, mas o site oficial ainda não divulgou. Mas estão lá, já estão... Ô, segredo, né? Não sei pra que segredo, vaza. Outro também que tá chegando, mas também já tá certo, é o atacante Pedro Guzmão, de 20 anos, que foi aquele glorioso atacante do Bacabal, que foi artilheiro do Campeonato Maranhense. O Atlético perdeu o Rômulo, do Bahia, que infelizmente é um ótimo jogador, deve estar indo pro Vitória, pro seu rival lá. E infelizmente foi um bom jogador que o Atlético perdeu. Mas o Atlético também está se fortalecendo também. E só para encerrar do Atlético, Luciano, eu estava lendo, o Atlético está com 39 jogadores inscritos para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. 20 nunca disputaram a primeira divisão. Olha só. Ou seja, dos 20, os 7 titulares também nunca jogaram a primeira divisão. Ou seja, novidade. Pois é, uma novidade total. Vamos ver se o time do Atlético, apesar de ser assim inexperiente, pode ser maduro dentro de campo. E o Paulo Baier é o segundo jogador. Em contrapartida, né? O Paulo Baier é o segundo jogador que mais disputou, dos jogadores em atividades no momento, é o segundo jogador do Brasil que mais disputou o Campeonato Brasileiro. Sabe quem que é o primeiro? Quem que é o primeiro? É o Rogério Ceni. Olha só! O Rogério Ceni é aliás, o primeiro. Rogério Ceni, maravilhoso. Deve estar fazendo a sua última temporada agora, o Rogério Ceni. E o Paulo Baier, com toda a sua experiência, é o segundo jogador em atividade no Campeonato Brasileiro que mais disputou jogos. E espero que ele continue, viu, Paulo Baier? Continue, porque você faz falta no Atlético Paranaense. E falta apenas 9 gols para o Paulo Baier chegar ao número de 100 gols pelo Campeonato Brasileiro. Tomara que chegue esse ano. Tomara. E vamos lá, hoje eu perguntei pra você, ouvinte do Vida News, se você é a favor do feriado municipal nos dias de jogos da Copa. Eu vou ler aqui mais algumas participações rapidinho. O Henrique Galvão Pacioni, que diz que não. Sou a favor de feriado escolar em dia que tiver jogo em Curitiba ou da Seleção Brasileira. Antes que me julguem, eu disse feriado escolar e não universitário. É o que coloca aqui o Henrique Galvão Pacionic. O Bruno Duarte diz apenas em jogos do Brasil, sim, deve ser feriado. Agora, nos jogos aqui em Curitiba, ele não pensa a mesma coisa. Também participando com a gente, a Jana Fogaço diz que não, ela não é a favor do feriado municipal. O Fernando Gonçalves da Silva, lá de Pontal do Paraná, ele diz que está gostando da participação porque é quase unanimidade. Quase todo mundo diz que não quer, segundo ele, feriado municipal. A Rose Vaine diz não quero feriado municipal nesses dias também. Participando com a gente ainda, o Dimas Rodrigues diz... Eu sou contra, poderia ser até ponto facultativo, mas eu sou contra, diz o Dimas, que também é jornalista. E o meu amigo radialista Wilson Santos Show diz, sou contra sim, eu adoro você, Wilson, um abração pra você. Sou contra sim, vamos trabalhar, cambada, eita Brasil, essa políticos figura só lutam pelos seus interesses. E um abraço, amiga Luciana Pombo, um abraço, Wilson Santos. Vamos entrevistar ele um dia aqui na rádio, eu queria entrevistar, o Wilson tem histórias fantásticas. Nossa, e tem, faz tempo, hein, que ele tá no rádio. Wilson, um dia eu te trago aqui então, até por causa dessa lembrança do Léo de que você tem muita coisa para contar com toda certeza. E sobre essa pesquisa, Luciana, tá até interessante que a grande maioria está dizendo que é contra feriado, mas fizeram uma pesquisa, não sei quem fez essa pesquisa, afirmando que 87% do curitibano é favorável. Você sabe que o Glauco participou aqui comigo agora há pouco e disse assim, eu acho que quem participou dessa pesquisa no site não foram os curitibanos. Pois mas não é interessante isso? Aqui o pessoal dando nome, dando tudo, a maioria é contra. A maioria é contra. E lá nessa pesquisa que não sei quem estranho mesmo essa tua pesquisa da Câmara Municipal, hein? Às vezes a mesma pessoa vota lá 1000 vezes, tem que ver se é por ID que está sendo feita essa pesquisa. É bem bom se verificar isso. Boa observação, viu, Ciro? Neste momento, 3h58, vamos a mais uma informação de esporte. Chegando de Campo Largo, Glauco Silveira tem os detalhes.
Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Campo Largo será a sede da 5ª edição do Engenharia das Paranaense. A competição reúne representantes de 24 universidades do sul do país para disputarem 23 modalidades esportivas. A previsão é que mais de 5 mil universitários participem dos jogos que acontecem na Vila Olímpica entre os dias 30 de maio e 2 de junho, promovido pela Liga Esportiva de Engenharias do Paraná. O evento tem o apoio da Prefeitura de Campo Largo. O presidente da Liga, Bruno Schmidt, explica que Campo Largo foi escolhida como sede por contar com estrutura e incentivos à prática esportiva. A cidade possui ampla estrutura esportiva e alojamentos capazes de comportar todos os atletas participantes. O evento também promove 3 festas, que acontecem nos dias 30 e 31 de maio e no dia 1º de junho, todas no Ginásio Polentão. Os shows do dia 30 são de Cássio e Marcos e MC Serginho, e no dia 31, da Turma do Pagode e da banda Mamonas Brasil Cover. As atrações principais estão programadas para o último dia da festa, no dia 1º de junho, Gabriel Pensador e a banda Raimundos. Os ingressos podem ser adquiridos com os atletas participantes do evento e alguns estabelecimentos da cidade. Na entrada das festas também é obrigatória a doação de 1 quilo de alimento não perecível. A organização prevê arrecadar 10 toneladas de alimentos que serão entregues ao Programa de Voluntariado Paranaense, o Provopar, de Campo Largo. As doações serão encaminhadas a famílias carentes do município. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. Para fechar o esporte, só vou ler aqui mais algumas participações dos nossos ouvintes. Hoje eu estou perguntando se você é a favor do feriado municipal nos dias de jogos da Copa aqui na cidade de Curitiba. O Josué Ghisoni, ele que é professor e já foi entrevistado nosso aqui, diz o seguinte: não sou a favor porque seria um prejuízo geral. Não acredito que nos países desenvolvidos fizeram feriado no período da Copa, diz o professor Josué. Participando aqui no Torpedinho, a Paula Borges diz o seguinte: sou a favor, pois não é um evento mundial e ter jogos aqui em Curitiba, então merecemos curtir, diz a Paula Borges, que é jornalista. O pastor Eliseu Ferreira de Souza, participando com a gente, diz o seguinte, que é totalmente contra, inclusive o patrão dele libera o pessoal para o carnaval por consideração, que segundo ele, não é feriado. Realmente não é feriado, pastor, o senhor tem toda a razão, não existe feriado nacional ainda com relação ao carnaval. 4h01. Vida News. Crônicas. Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Olá, amigos. Hoje vou falar de um cidadão comum. Isso, um cidadão comum assim como eu, como você e como milhões de brasileiros que não passam de cidadãos comuns, vítimas de um sistema imundo que defende o mal, obedecendo o processo de inversão de valores implantado ao longo dos anos no país. A história é real, embora pareça uma piada, pelo menos na minha ótica. Trata-se de um vídeo postado na internet em 2011. Este me fez refletir e trouxe, ou melhor, aumentou minha revolta e indignação. Era uma vez um cidadão comum chamado José. Cansado, como todos nós, de protagonizar o papel de vítima dentro de uma sociedade totalmente desarmada e à mercê dos amigos do alheio que, por qualquer motivo, pode tirar sua vida, de sua família, de suas pessoas queridas. José, cansado de ser roubado em sua residência, na cidade de Formosa, a 70 quilômetros de Brasília, resolveu tentar proteger mais o seu humilde e suado patrimônio. Vale lembrar que todo o seu patrimônio é uma casa alugada com aquilo que todo cidadão comum guarda. Eletrodomésticos, móveis e, às vezes, o dinheiro que não está no banco para suprir as despesas diárias. José teve sua casa assaltada 8 vezes nos últimos 2 anos que antecedeu ao que vou relatar agora. Declarou que os assaltantes levaram de sua casa R$ 2.500, 5 aparelhos de DVD, uma televisão, uma câmera fotográfica e roupas. É muito difícil sustentar o leão dos impostos e ainda ficar repondo o que os seguidores da mesma seita do leão levam de todos nós diariamente nas ruas e em nossas desprotegidas residências, sem qualquer proteção do Estado, que deveria, por lei constitucional, fazê-lo.
Garantir a segurança é dever do Estado. Voltando ao José, que preparou um dispositivo bem caseiro, com uma ratoeira velha, canos de metal e alguns outros utensílios. Tratava-se de uma armadilha que, ligada à porta de entrada, disparava um cartucho também improvisado com pólvora na direção daquele que tentasse, na sua ausência, entrar na sua casa. E assim aconteceu. Jefferson Marques Evangelista pulou o muro, arrombou a porta e recebeu um tiro disparado pelo eficiente sistema de segurança montado pelo José. O invasor faleceu no local com o tiro recebido no peito. Agora, vamos ao revoltante desfecho da história. José Geraldo de Souza responde ao processo de homicídio doloso, que pode resultar em 30 anos de prisão. Tudo por ter tentado proteger seu humilde patrimônio de um visitante não convidado. Bandido, marginal, que poderia tranquilamente ter tirado a vida de qualquer um que tentasse impedi-lo de entrar. Certamente, se Jefferson, o marginal, tivesse logrado sucesso na sua ação e, por improvável motivo, tivesse sido apanhado em flagrante, já estaria solto e cometendo todos os delitos permitidos pelo sistema, impunemente. Vejamos os argumentos que reforçam a prisão de 30 anos da vítima dos assaltos, evidente. José Geraldo de Souza é réu condenado por homicídio doloso, por ter tirado a vida de outro ser que classificam como humano. O pior é que também é condenado por, pasmem, posse ilegal de arma, num país desarmamentista. Temos também outra agravante. O pobre coitado que pulou o muro e arrombou a porta estava desarmado. E agora, José? Você não sabia que no Congresso Nacional, onde se fazem as leis e, pior, ultimamente as modificam para adaptarem tudo ao que exige o crime organizado, tudo conspira contra você? E agora, José? Você não sabia que o crime organizado patrocina campanhas políticas bilionárias em todo o país e, em troca, exigem que os poderosos políticos eleitos legislem a favor da impunidade? José, coloque-se no seu lugar. Você não passa de um simples cidadão comum que precisa trabalhar, sustentar sua família e sustentar os bandidos. Desde aqueles poderosos de Brasília até os viciados em crack que perambulam pelas ruas, maltrapilhos e vítimas da sociedade, tadinhos. E agora, José, você contrariou o sistema. Amigos, confesso que não pesquisei sobre o desfecho dessa história que teve seu início em 2011. Não sei como foi o final. Apenas usei aqui como exemplo do que acontece até hoje. Trata-se apenas de um alerta para você, cidadão comum, que se rebela contra a justiça, contra a impunidade e tantas vezes pensa em reagir ao sistema. O que aconteceu com nosso amigo José, um simples e desprezível cidadão comum aos olhos do sistema, aconteceu também com milhares ou milhões de cidadãos comuns em 2012. E tudo isso continuará em 2013, 2014, 2015, 2016. Até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Vida News. Giro de reportagem. E voltamos agora às informações do Giro de Reportagem. Vamos começar falando daquela pesquisa da barata? Vamos lá? O Rogério Ataíde tem os detalhes desta pesquisa e você vai acompanhar daqui a pouquinho com ele esta pesquisa da barata. Vamos lá, tá o Rogério Ataíde já na linha. Vamos lá, Rogério Ataíde, com você. Tem muita barata aqui. Tem. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, toda a equipe do programa Vida News e ouvintes do Vida News. Meu Deus do céu. Como diz, né? Luciana do céu, veja isso. Infelizmente, o nome do homem é Nidim Sanches. Ele é criador de insetos. Infelizmente, minha produção hoje é toda voltada para a preparação de ração para aves e répteis. O Ministério da Agricultura não permite a venda de insetos para alimentação humana no Brasil, mas eu estou pleiteando isso. Aí, ó. Vamos comer barata. E daí ele diz assim:
tem de haver fiscalização no governo sobre os produtores. Estou falando? Senão vai ter gente pegando qualquer barata para vender, Luciana. Meu produto é de primeira qualidade, totalmente limpo e rico em proteínas. Isso é uma maravilha para o povo brasileiro. Aí, ó. É caro, viu? Não vai ser barato a barata também. E a farinha também é caro. A farinha de proteína de inseto custa R$100 o quilo. Mas isso é porque minha produção é pequena, cerca de 1 tonelada por mês. Pequena? Ele diz 1 tonelada por mês. Se eu produzir mais, o cairá. Então o senhor produz, né, seu Nilson? É Nidinho o nome do homem. Claro, ele disse assim, a gente não pode ter preconceitos, Luciana Pombo. Para com isso. O mais gostoso é o tenébrio, uma larva de besouro. Ah, meu Deus do céu, fica uma delícia quando vem fritinho no alho e óleo. Meus amigos dizem que tem gosto de camarão. O macarrão com grilo também é bom. A barata não tem um gosto característico, mas fica boa com azeite para ser servida como canapé. Tem também o grilo, viu, Luciana? É, o grilo, coberto de chocolate, que fica crocante e as crianças vão adorar. E daí perguntaram para ele, e o senhor come inseto sempre? Ele falou, não, todo dia não. Eu ainda prefiro meu bife mal passado. Ah, meu Deus. Brasil! Quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. Eu confesso, Rogério, que apesar da matéria ser séria, eu ri durante a matéria inteira. Já pensou a gente comendo barata? É um absurdo. O Ciro Júnior estava aqui me dizendo, mas Luciana, veja bem, tem gente que come caracol e diz que é escargot. Só rindo mesmo desse tipo de informação, né? Vamos lá. Essas pesquisas tudo podem, viu, Rogério Ataíde? E o deputado federal do PT, José Genuíno, participa hoje de um evento aqui na cidade de Curitiba. Na pauta do encontro está a discussão sobre o quê? A construção do mensalão. José Genuíno, que foi condenado no julgamento do mensalão por corrupção ativa e formação de quadrilha, vai estar falando também sobre o que ele chama de construção do mensalão, porque não teria acontecido e teriam construído, segundo ele, este mensalão. Também deve ser discutida a reforma política e a democratização dos meios de comunicação. Veio pra nós a grana, né? Você que levou um, né? A Luciana levou 1 milhão. A gente fala do mensalão porque a gente recebeu o mensalão. O Ciro levou outro, eu levei outro. É culpa da imprensa, ele é inocente. Sempre é. A imprensa e o ministro Joaquim Barbosa do STF que está julgando lá o mensalão. Ele que inventou o mensalão, Joaquim Barbosa. Possivelmente. Ele não tinha o que fazer, não tem quase nada o STF pra fazer. E daí ele inventar um mensalão, pegar uns caras aí, o Genuíno, os caras gente boa, e vamos sacanear. Dirceu, o Zé Dirceu, o Genuíno, quem mais aí? O Delúbio. Nossa, todos tem esses caras gente aí. demais. Isso. Aqui do Paraná, então, José Borba. Isso, vamos sacanear. Vai. Coitados. Bom, ele vai estar às 7 horas da noite na sede da APP Sindicato. Quem quiser ver, então, essa discussão da construção do mensalão, pode ir lá. Fica na Avenida Iguaçu 880, no Rebouças. Só não sei se eles vão deixar você entrar. Às 7 horas da noite. Vou passar longe de lá. Não, mas é bom pra dar boas risadas. Ele deve estar bem engraçado. Na verdade, pra colocar o Genuíno na parede. A gente aqui, como povo lá, pra fazer isso. Mas quem for fazer isso, não vão deixar entrar. Vamos corrigir, gente. Então hoje, peraí, Avenida Iguaçu 880, no Rebouças, vai ter stand-up comedy com José Genuíno. Você vai lá e vai dar um monte de risada. E é de graça. Viu? Só tem como rir gratuitamente em Curitiba. Bom, vamos agora às informações direto do Rio de Janeiro. Flávia Vilela traz as informações sobre o desemprego, que ficou praticamente estável e chegou a 5,8% em abril. O desemprego em abril chegou a 5,8% nas 6 regiões metropolitanas investigadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa mensal de emprego, divulgada nesta quinta-feira, aponta que houve estabilidade tanto em relação a março, 5,7%, quanto a abril do ano passado, que ficou em 6%. A população ocupada também não se alterou significativamente nas duas comparações.
O número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado ficou praticamente estável, ao registrar alta de 0,1% em relação a março passado. Em comparação com abril de 2012, o crescimento alcançou 3,1%, mais 342 mil postos de trabalho com carteira assinada em um ano. Ainda segundo o IBGE, o rendimento médio real habitual dos trabalhadores, cerca de R$ 1.862, manteve-se sem variação significativa, menos 0,2% na comparação com março e cresceu 1,6% na comparação com abril de 2012. Já a massa de rendimento médio real habitual dos ocupados, R$ 43 bilhões, não variou em abril e na comparação com março cresceu 2,4% em relação a abril do ano passado. Do Rio de Janeiro, Flávia Vilar. Vida News. Bom, e agora há pouco a gente falou aqui sobre a pesquisa sobre comer ou não comer baratas. O Rick Paranista diz o seguinte: na China, comem barata como se fossem batatinha frita. Lá a ideia deles é a seguinte: se mexeu as perninhas, ideia para fritar, a gente come, diz o Rick Paranista. Eu vou aqui só ler as últimas participações também dos nossos ouvintes. Antes eu quero agradecer a audiência do Cristiano Roberto Gonçalves, ele é de DJ e participa com a gente aqui sempre, diz que está ouvindo o Vida News. E hoje eu fiz uma pergunta para você, ouvinte do Vida News, se você é a favor do feriado municipal nos dias de jogos da Copa aqui na cidade de Curitiba. Vou registrar mais algumas participações. O Ângelo Langner, Coxa Branca, diz o seguinte: não, o povo brasileiro não gosta de trabalhar mesmo, viu? O que é isso? O que é essa discussão? Diz ele. Também participando com a gente, a Melissa Cunha. Ela diz o seguinte: não sou a favor. Me aproprio do comentário que meu marido fez quando soube dessa possibilidade. Qual a finalidade de parar a cidade? Maquiar deficiências, como, por exemplo, o caos da mobilidade urbana? Pergunta ela. Tanta coisa urgente para debater. Você falou isso agora há pouco, viu, Léo? Lógico que é. Tanta coisa importante para debater, diz a Melissa Cunha, e o expediente ocupado com medidas que, de concreto, não acrescentam nada para a população. E quem for feio também não vai poder sair de casa nesses dias. Você já pensou se fosse assim? A FIFA vai já me mandou. Todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo que se acha feio. A FIFA já mandou um ofício para mim, eu não vou poder sair de casa no dia da Copa. Tá bom, Vamos Léo. tudo ficar escondido, né, Ciro? Pois é, não sai na rua, tudo lindo. Com pena do Glauco Silveira, que vai ter que ficar preso em casa. Pronto, sobrou de novo pra você, Glauco. Nem no mercado. Nem no mercado vai poder. Vai poder sair de casa. Só porque hoje eu disse que ele estava bem na foto do Facebook. O André Matoso diz o seguinte: 4 dias para os donos de restaurantes, bares e lanchonetes, hotéis pagarem extra para os seus funcionários atenderem os turistas? Bom pensamento. Problema é que o povo tem pensamento de empregado e nunca de empregador, diz o André Matoso. O João Guilherme Messer diz o seguinte: vão faturar cerca de 50% mais do que em dia útil e ainda acham que é despesa? A pergunta do atleticano, amigo nosso também publicitário, João Guilherme Messer. Várias pessoas participando no Twitter, também tem algumas participações. Estão ouvindo esse programa, hein? Estão ouvindo, você viu que beleza? O Marcos Pereira diz sim, que ele é a favor. Não dá mais pra falar besteira agora, né? Olha, quando a besteira é séria, pode, viu? Só tá liberado quando é sério. O Gilson Duarte também diz, sim, eu sou a favor. São poucas as pessoas a favor, mas tem também, viu? Gilson Duarte e Marcos Pereira, pelo Twitter, são a favor, sim, do feriado durante o período da Copa. Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma participação rapidinha pra gente registrar. Eu sei que tem muita gente aqui querendo participar, não vai dar pra ler todo mundo, eu vou ler as últimas agora, depois desculpem, não vou ler mais. O Adir Chuvinski diz o seguinte: todos os empresários são contra, sou um empreendedor e, portanto, sou contra, diz ele. Essas são as nossas participações sobre esse tema. Vou dar mais uma informação aqui passada pelo Ciro. Alguns bares de Curitiba resolveram aderir ao Dia Sem Imposto, Dia Nacional Sem Imposto, também aqui na cidade de Curitiba. Cerca de 20 estabelecimentos filiados à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes estão participando e vão participar principalmente no sábado desta manifestação do Dia Nacional Sem Imposto. Como é que funciona com a concessão de 32% de desconto em todos os cardápios. Mas como é que, quem que vai pagar esse 32%? Os empresários, porque o governo não paga a conta. Eles vão dar só pra ver como é que é, só. Eu queria, por exemplo, morar em Manaus com esse Dia Sem Imposto, porque lá, eu tava vendo em Manaus, tablets, televisores, muita coisa importante.
importante, laptops vão estar com 30% de desconto no dia do sem imposto. Muito interessante. Olha que bom, veja só. E aqui, então, nos bares de Curitiba, no sábado, 32% de desconto. O Bruno Sela está dizendo aqui também que alguns postos de gasolina resolveram aderir hoje a esse dia sem imposto. No Fazendinha, um posto BR estaria cobrando a gasolina R$ 2,49 hoje. Ele é próximo à rotatória ali do Fazendinha e perto do terminal do Fazendinha. O Bruno Sela diz que em São Paulo, inclusive, cobraram R$ 1,89 o preço do litro da gasolina. Medo. Olha só que beleza. O medo é se for batizada, né? Pelo amor de Deus, tem a gente gasolina não quer aí que isso. os caras colocam xixi dentro. Isso é verdade? Não é mentira, não. Meu pai abasteceu esses dias num posto desse mais barato e se complicou, viu? Estragou as velas do carro e tal. Eu espero que não aconteça. Aliás, por falar em batizada, o posto de combustíveis Palladium no Portão aqui em Curitiba teve as bombas lacradas pelo IPEM hoje. Após receber uma denúncia, os fiscais verificaram que o posto alterava os equipamentos para reduzir o pagamento de impostos. Olha só. O IPEM informou que o dispositivo usado não lesava o consumidor que abastecia no local, mas alterava a indicação de quantidade de litro vendida em notas fiscais para diminuir a carga tributária. Lá era dia sem imposto todo dia. Todo dia para eles, né? Para os donos de combustível era sempre dia sem imposto. Olha só. Neste momento, 4h19. Vida News. Voadora do dia. Gente, hoje a voadora do dia vai no povo brasileiro, no eleitor brasileiro, que elege pessoas como o nosso presidente da República amanhã, Renan Calheiros. Não é possível que a gente tenha no nosso país uma piora considerável das administrações. Tem gente que não gosta da Dilma. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Agora, é impossível que a gente encontre aqui no Brasil, a não ser lá em Alagoas, quem ache Renan Calheiros um exemplo de moralidade no país. Não, você vê, o povo de Alagoas não sabe votar, que votaram no Collor também, né? Bom, é verdade, depois de todas as denúncias que foram feitas. O povo de Alagoas precisa aprender muito, né? Não só de Alagoas. Não, sim, mas é bem verdade, se a gente olhar aqui bem pertinho da gente em Londrina, nós tivemos muitas pessoas afastadas do poder por corrupção e que o povo elegeu de novo. E é o que mais tem, Luciana. É o que mais tem. Então, é impossível. Gente, é hora de parar pra pensar. Aquela candidata do PSOL à presidência da República, que do Alagoas também, como que é o nome dela? Heloísa Helena. Ela perdeu pra Aliás, não dá pra entender. Exatamente, não tem como entender, gente, que uma mulher íntegra como a Heloísa Helena não consiga ser senadora, tenha que ser vereadora. E a gente tem pessoas como o Collor de Mello lá no Congresso Nacional e o Renan Calheiros mandando no Brasil. Amanhã ele vai estar literalmente mandando no Brasil. Voadora nele. 4h21. Vida News. Crônicas. Justiça social. Isso eu vou lutar aqui até o último dia da minha vida. Justiça social. Ninguém vai me proibir. Ninguém. Isso só Deus, né? Claro. Justiça social. Vamos ter coragem, gente. Vocês têm medo do quê? De ser prejudicado? Hein? Nós temos que ter coragem. Claro, tudo dentro de uma organização, tudo dentro de um núcleo de estudos e pesquisas, né? Aliás, hoje à noite eu tenho o curso que estou fazendo, NEP, que chama, né? Núcleo de Estudos e Pesquisa, para aprimorar um pouco o nosso conhecimento, porque fora do conhecimento não há salvação. O amor precisa vencer o mal. Não podemos deixar que as injustiças prevaleçam em nossa sociedade. Peço a Deus que nossos governantes, tanto deste estado do Paraná, deste país como do mundo todo, parem de governarem apenas para si próprios. Por favor, olhem para os mais necessitados. Não deixe acontecer o que está acontecendo neste lindo planeta azul. O homem está chegando a uma anomia legal. Anomia legal. E nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é moral. E está chegando a uma anomia legal. Passo a passo, gradativamente, está perdendo o amor. Será que alguém já percebeu isso ou não? Isso é grave, hein?
está perdendo o amor ao seu próximo. Próximo? Que próximo? Quem que é meu próximo? Devido ao corre-corre do dia a dia, em busca do que? Grana, dinheiro, money. Como digo em algumas notícias minhas, La Plata. Eles querem La Plata. Quem não tem La Plata, vai para a cadeia. Quem tem La Plata, vive em liberdade. Para se manterem vivos dentro do impiedoso capitalismo. Por quê? Algumas se dizentes autoridades enganam o povo. Por quê? Não sejam tão medíocres assim, principalmente aqueles que mais precisam de ajuda. Por favor, não façam isso, não judiem das pessoas. A classe empresarial, nem todos da classe empresarial, porque eu conheço empresário que vai fazer palestra, ajuda as pessoas, ajuda as crianças, ajuda os velhinhos, ajuda os pobres, e tem empresário que embolsa a grana desviada das verbas públicas. Pisam em cima dos que mais precisam de empregos e trabalho. Por que, meu Deus? Tanta diferença salarial assim? Um ganha 2, 3 mil, ou 500, ou 600, o outro R$1 milhão, ou 500, ou 80 mil reais para jogar uma bola. Bom, tudo bem. Mas por que essa diferença, meu Cristo Redentor? É claro que vai dar uma injustiça social. Pai, Deus, ajudai a humanidade a sair desse imbróglio todo material, dessa escuridão materialista. Deus, por que tantas mortes? Por nada e pelo nada. Por que o homem mata, está se matando à toa? Pai, nos ajude a viver em paz. E o que os homens busquem através do conhecimento, o caminho do amor, pois a terra está virando um grande hospital e um grande cemitério. Ou é mentira minha? É só ver as pesquisas, entrar no IBGE lá e ver as pesquisas. Ou ir nas delegacias e também fazer pesquisas. Só a Delegacia da Mulher em Curitiba tem quase 10 mil inquéritos policiais. Só aqui em Curitiba. Sem os remédios, violência contra a mulher. Sem os remédios da compreensão, da tolerância, da paciência, da luz espiritual, do diálogo e não do monólogo, a Terra está se tornando um grande campo de batalha cruel. Sim, exatamente isso. Impiedosamente cruel. Deus, que os homens tenham luz em suas consciências. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, Silvia, também, a nossa amiga também, que sempre acompanha nosso programa. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Boa tarde, meu amigo Luiz Fernando Mussi. Boa tarde à equipe toda do programa Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Boa tarde, meu amigo Rogério Ataíde. Uma última informação: o FBI, Escritório Federal de Investigação dos Estados Unidos, vai entrar na investigação do caso de tráfico de crianças aqui do Paraná e de Santa Catarina. Uma investigação da CPI do tráfico de pessoas aponta que pelo menos 355 crianças foram enviadas irregularmente para os Estados Unidos em um período de 20 anos. A CPI, com o auxílio dos setores de investigação norte-americanos, vai até os Estados Unidos para identificar e tentar localizar as crianças que podem ter sido traficadas para lá. E termina aqui mais uma edição do Vida News. Léo, tchau. Tchau, Luciana. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Tchau, Ciro Júnior. Tchau, Lu, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã para todos vocês que acompanharam até agora o Vida News. E amanhã tem mais. 3 horas da tarde estaremos aqui. Um abraço e até lá. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.
parceiro a seguir apoia culturalmente a programação da Vida FM Sat. Fundação Exclusiva Educativa 92.9, 92.9, 92.9, 92.9, 92.9.